Olha só, a gente tô aqui na página 42, ok? Antes de você olhar para a sua apostila, deixa eu te dar mais uma explicação aqui, que é a seguinte: tem muita coisa importante, muito detalhe que está na apostila e que não está dando tempo da gente falar. Porque o que eu estou pensando é o seguinte: eu acho que diante de tanta dúvida que pode surgir, eu estou separando o último horário todo para a gente tirar dúvida. Já tem muita pergunta aqui. Então, o último horário vai ser todo para esclarecer dúvida. Sendo assim, eu preciso da primeira palestra da tarde para, como eu expliquei para vocês, teologia sistemática, para a gente colocar tudo isso aqui em ordem na nossa cabeça, para a gente conseguir montar uma linha de raciocínio e entendimento, e a gente entender a linha cronológica das coisas, dos fatos. Então, eu tenho que passar rápido aqui, ok? Mas destacando os pontos essenciais. Contudo, o fato de destacar pontos essenciais não significa que muita coisa importante está deixando de ser dita. Então, precisa que depois você dê uma lida com cuidado na sua apostila, você vai descobrir coisas magníficas e maravilhosas. Estamos, agora sim, no terceiro ciclo de visões. Agora serão 7 histórias simbólicas. Vamos ter 7 histórias, ok? Então, gente, como eu disse, citando rapidamente, a primeira história é a história da mulher e do dragão. A história é a seguinte: a mulher é perseguida pelo dragão e a mulher está grávida. A mulher tem um filho e o objetivo do dragão é engolir o filho da mulher. Qual a interpretação dessa história? O dragão é Satanás, a mulher é a igreja e ela foge. Num determinado momento, Deus dá asas à igreja. Não sei quantos aqui... Vocês já leram essa passagem? Vocês lembram? Como é que é a primeira fuga da mulher? Como ela consegue fugir do dragão? Deus dá o que para ela? 2 asas. Igreja em célula, 2 asas. Grupo grande e grupo pequeno. Beleza? Então, Deus dá 2 asas e a mulher foge. E num outro momento, a serpente, o dragão, como serpente, ele faz sair da sua boca uma enxurrada de água para atingir a mulher, mas Deus faz com que a terra se abra, e a terra abrindo engole essa água, e a mulher é salva, preservada por Deus. Como se interpreta isso? A mulher é a igreja, o filho que ela estava gestando e veio a parir é Jesus. Então, o que essa história mostra? Que o objetivo de Satanás não é propriamente afetar a igreja. O objetivo de Satanás é atingir Jesus. Quem Satanás quer destruir é Jesus, mas ele não consegue, não dá nem para o começo. Então, o que ele faz? Ele persegue a igreja e tenta agora afetar a igreja. O que significa a serpente abre a boca e dela sai uma enxurrada, para com a enxurrada destruir a mulher? Isso são as propagandas que você vê na televisão, contrárias à igreja, nas mídias sociais, as mentiras, as histórias inventadas, calúnia, difamação, contra os cristãos, contra a igreja de uma maneira geral. Todo esse ódio fomentado contra o cristianismo, contra os cristãos, contra a igreja, são essa enxurrada que sai da sua boca. O que sai da boca do dragão? Satanás. O que sai da boca da serpente? Do diabo? É mentira, é difamação, falsas histórias. Então é com isso que ele tenta derrubar a igreja, é com isso que ele tenta destruir a igreja. Mas Deus faz com que a terra se abra e a igreja, a mulher, então, é preservada e o seu filho é salvo. Essa é a primeira história, a mulher e o dragão. A segunda história, a gente vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado, que é a história da besta que saiu do mar. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte fato. O livro do Apocalipse fala sobre 2 bestas. Não é uma besta apenas, mas são 2 bestas. Existe a primeira besta que sai do mar. Besta horrível que não disfarça a sua
monstruosidade. A gente está na página 49 da apostila. Então, olha a descrição dessa besta. Capítulo 13 do Apocalipse, versículos 1 e 2. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas. Uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. João interpreta e diz, 17:15, então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Vamos voltar aqui, uma besta que emerge do mar. O que é o mar? São as águas, são povos, multidões, nações e línguas. Como a gente interpreta esse texto? Quando você associa esses versículos, você conclui o seguinte: a besta vai se levantar de povos, multidões, nações e línguas, de pessoas, todos esses povos, nações e línguas, de gente não regenerada, não selada por Deus. E em um tempo de grande turbulência e de muita agitação. Então, olha o que acontece. As multidões, em função dos cataclismos, da guerra, da fome, elas vão se agitar. E em meio a essa agitação popular crescente, é que a besta vai emergir. E afinal, quem é essa besta? Quando o profeta Daniel fala de 4 animais, ele se refere de 4 reinos que se levantarão na terra. E ele descreve os 10 chifres da besta, significa que ela terá muito poder, como muitas nações. E 7 cabeças. 7 cabeças significa que é um grupo organizado. Qual é a melhor interpretação para essa besta que surge? Veja se faz sentido para vocês. De uma multidão agitada, aflita, desesperançada, mas buscando alguma transformação, essas pessoas não seladas por Deus, elas vão se unir, essas nações, elas vão se aliar, essa aliança será uma aliança poderosa. Então, 10 chifres, muito poder, várias nações, e ela será liderada, 7 cabeças, por um grupo, obviamente, muito inteligente e organizado. Qual a conclusão que a gente chega? Um grupo que une inúmeras nações ao redor do globo, oriundo de toda essa agitação popular. O que isso pode ser? Irmãos, uma interpretação muito plausível é que essa besta que emerge do mar seja uma organização política, social ou algum tipo de aliança mundial como a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OTAN ou algo similar. Então, a besta muito provavelmente será uma organização similar a esse tipo de organização que nós já vemos hoje em dia aí. Hoje em dia nós conseguimos ver muito claramente a ONU tomando decisões firmes contra os valores da cultura judaico-cristã. É muito fácil você ver como a ONU hoje se posicionou fortemente contra o cristianismo, contra os valores cristãos, contra os valores judaicos. Não significa que a ONU será essa organização. Hoje, talvez a gente ainda não possa afirmar com certeza que é, mas será algo muito parecido. Se não for a ONU, será uma outra organização muito semelhante, nos mesmos moldes, que unirá países de todo o mundo com um determinado fim. Haverá esses líderes unidos, pensando e com um objetivo. E aí, caso essa interpretação esteja correta, quem é o anticristo?
o anticristo será o líder dessa organização. Ele é o anticristo. Então, assim, em meio ao caos econômico, político e social, o anticristo se levantará como a opção para dar esperança ao mundo que rejeitou a paz que há em Cristo. E essa besta, ela vai causar muita admiração. Capítulo 13, versículo 4. Adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? E olha, irmãos, essa besta, ela é bruta, ela é violenta. Foi-lhe dado, 13:7, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Haverá um período em que os santos serão perseguidos e mortos pela besta. A besta exige ser cultuada como se fosse Deus. E à medida que os santos se recusam a adorá-la, eles serão martirizados. Então vejam, nós falamos, são duas bestas. Essa é a primeira besta, que emerge do mar. Provavelmente uma organização assim, política, social, militar, mas vai se levantar uma organização que vai unir a maioria dos povos e com posicionamento claro contra o cristianismo, contra os valores cristãos, contra os valores judaicos. O versículo 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O que é o livro da vida do Cordeiro? É o livro onde Deus escreveu o nome de todos aqueles que haveriam de ser salvos antes mesmo da fundação do mundo. Você vê isso em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Mas essa besta, ela não vai trabalhar sozinha. Logo a seguir, se levanta uma outra besta, e essa outra besta vem da terra. Capítulo 13, versículos 11 e 14. Essa besta, ela é um pouco diferente da besta anterior. A besta anterior é uma besta bruta, é uma besta violenta. Mas e a besta que vem da terra? 11 e 14, capítulo 13, versículos 11 e 14. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Essa besta, ela se apresenta como cordeiro, mas na verdade, ela é a besta. Ela faz isso para enganar as pessoas. Essa besta também é chamada na Bíblia de falso profeta. Capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10, são passagens que se referem à besta que veio da terra como o falso profeta. E assim está montada a trindade profana ou a trindade satânica. Satanás, a besta que saiu do mar, cujo líder é o anticristo, Satanás, o anticristo, e a besta que saiu da terra, ou o falso profeta. Se Deus quiser, no segundo tempo a gente vai conseguir ver. Pô, mas como que sabe características desse falso profeta que saiu da terra, de onde ele vem, como ele apareceu e por que ele surgiu? Se Deus quiser, a gente vai conseguir ver mais tarde um pouco. A marca da besta, 666. Vamos falar daqui a pouco, mais tarde. E vamos falar mesmo, tá bom, gente? A gente não sai daqui sem falar sobre esse assunto. Aí chegamos nos 144 mil selados, que nós já falamos a respeito deles. Quem são os 144 mil? Totalidade da igreja, todo o povo de Deus, ok? Estava em pé, diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Aqui eu anotei para fazer uma distinção, tá bom, gente? Porque no versículo 4 fala assim: quem são esses 144 mil? Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos.
Irmãos, eu preciso dar uma explicação para vocês aqui, tá bom? Nesse contexto, especificamente, isso é sério, não é brincadeira, nesse contexto especificamente, esse termo casto se refere à pureza espiritual, no sentido de que os servos de Deus não adulteraram adorando outros deuses, beleza? Então é o seguinte, olha, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Qualquer relação sexual que não seja entre um homem e uma mulher casados é pecado. Mas a relação sexual entre um homem e uma mulher casados não só é uma bênção da parte de Deus, Deus se agrada quando isso acontece, como a Bíblia proíbe a abstinência para o homem e para a mulher casados. Eu ouvi um glória a Deus? Então tá bom. Beleza. Então, gente, o nosso conceito, irmão, sobre sexualidade está muito degenerado por causa do mundo, por causa do contexto que a gente vive. Aos olhos de Deus, Deus tem prazer, a ponto, Deus tem prazer quando um marido e uma mulher têm ali intimidade, a ponto de Deus comparar o relacionamento entre o noivo e a noiva, o relacionamento íntimo do marido e da mulher, com o relacionamento da igreja com o seu Salvador. O livro de Cantares, isso aí, bom, e é hoje, né? Beleza, Paulo. O livro de Cantares de Salomão fala detalhadamente a respeito disso e numa referência ao relacionamento de Jesus com a sua igreja. Aí vem os 3 anjos. Estamos na página 55 da apostila. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quem é a grande Babilônia que vai cair? Irmãos, a grande Babilônia é a presente ordem mundial. A grande Babilônia que vai cair é o mundo decaído, é o mundo rebelde contra Deus. A cidade aqui, apresentada como prostituta, simboliza as nações do mundo. Eu quero só fazer quero só ressaltar aqui um detalhe que vem a seguir na destruição de Babilônia. Estou na página 56. Capítulo 14, versículos 9 a 11, veja o que diz o versículo 10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Observa essa sentença. Vinho do furor de Deus, derramado sem mistura no cálice da sua ira. Olha que coisa terrível. A ira de Deus, essa palavra ira é usada em quase a Bíblia toda. A que a ira se refere? A ira é um sentimento de Deus, vamos dizer assim, mais racional. Deus determinou uma coisa, nós desobedecemos, Deus se ira. Então, ira seria esse sentimento de desgosto, mas já pré-anunciado, algo que Deus já avisou que seria. A palavra furor, aqui no caso, é diferente. Furor já passa a ser algo passional, algo mais que mexe ainda mais com o coração de Deus. Então, quando a passagem afirma que o vinho do furor de Deus foi derramado sem mistura no cálice da sua ira,
que ele está dizendo aqui? O que significa o sem mistura no cálice da ira? Significa que chegou num ponto, a situação, que Deus agora não apenas está irado, mas ele está sentindo furor, ele está enfurecido contra a humanidade rebelde. E ele vai exercer o seu juízo puro, sem a mistura da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. O juízo de Deus, nesse ponto, ele virá com toda a intensidade sobre a humanidade rebelde, sobre aqueles que não têm o selo de Deus. E aí, a gente chega no capítulo 14, a colheita dos santos. 14, estou na página 58 agora, a gente vai falar mais adiante sobre a segunda vinda, mas aqui é um versículo que fala, capítulo 14, versículo 14, olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem, estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Aqui eu queria destacar o seguinte, então como eu disse, a importância da teologia sistemática, fala da segunda vinda de Cristo aqui, depois muda de assunto e volta a falar da segunda vinda de Cristo mais adiante do livro do Apocalipse. Depois a gente vai colocar isso em ordem. Mas aqui é importante a gente ler essa questão para a gente ver o seguinte: Jesus vem com a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. O que significa foice afiada na mão? Que agora ele veio para a ceifa. Agora ele está vindo para a seara. Agora a história já está se encaminhando para o seu final. Agora a sorte já foi lançada. E aí vale muito a pena a gente distinguir o seguinte. Capítulo 14, versículo 15. Tome a sua foice, faça colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. O que significa que a safra está madura? Significa que toda a história se desenrolou conforme Deus a estabeleceu, de maneira com a sua sabedoria. A safra está madura, ele plantou, ele regou e a colheita está pronta. O plano deu certo, tudo que Deus designou assim aconteceu. E a colheita das primícias é para o Senhor. Esse é o momento em que os remidos serão recolhidos, reunidos como o trigo é reunido no celeiro. Você observa o seguinte, que aqui, nessa sexta história, ele fala sobre a colheita. Quando fala sobre a colheita, ele está se referindo aos santos. E aí nós chegamos na sétima história, que fala da vindima dos ímpios. O que é vindima? É a colheita das uvas. Qual é o problema da colheita das uvas? 14 e 19, estou na página 60. O anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. A ideia é que os primeiros frutos foram guardados no celeiro. É a ceifa dos justos. E agora, a vindima dos ímpios é a colheita das uvas. Por quê? Porque desde Israel, lá no Antigo Testamento, eles entendem como isso funciona. Para que a uva era colhida? Ela era colhida para ser jogada num buraco de pedra, o lagar, e as pessoas ficavam pisando na uva. Elas eram esmagadas pelos pés daqueles que iriam produzir o vinho a partir dela. Então, por isso que Jesus faz essa analogia. Os santos vão para os celeiros do amor de Deus. E os ímpios? Os ímpios vão para o lagar do furor, do cálice com a ira pura de Deus, que virá sobre eles, sobre todo aquele que não tem o selo de Deus na sua fronte. Bem, página 63, as 7 taças da ira de Deus. Ele vai falar do mar.
Capítulo 15, versículos 1 e 2. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo em pé junto ao mar. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. O que significa aí o misturado com fogo? Mar de vidro misturado com fogo no versículo 2. Capítulo 15, versículo 2, página 63 da apostila. Provavelmente uma menção àqueles que vieram da fornalha da grande tribulação. O furor e a ira de Deus continuarão a ser derramados com extrema intensidade, mas o povo de Deus está guardado em absoluta segurança, experimentando completa paz. Entendeu? Deu para fechar o raciocínio aqui? Pô, o que é esse mar de vidro misturado com fogo em pé e junto ao mar? São os que tinham vencido a besta. O que significa o mar de vidro misturado com fogo? É a paz, a tranquilidade, a absoluta serenidade, a completa confiança daqueles que passaram pela grande tribulação, não adoraram a besta, trazem o sinal de Deus na fronte e agora estão na presença de Deus para todo sempre. Irmãos, as taças se assemelham às trombetas, mas os castigos agora vão ser muito mais severos. Se até então os selos e depois as trombetas afetaram parte da terra, parte da humanidade, parte da criação, agora, à medida que as taças forem derramadas, agora é exterminação geral, é destruição completa, é o fim de tudo. Então vem úlceras, o mar se transforma em sangue, rios e as fontes de água também, fogo vem do céu, os homens morrem de calor, trevas intensas, seca-se o rio Eufrates. Acho que aqui vale a pena a gente falar sobre seca-se o rio Eufrates, porque é uma coisa interessante. Estou na página 65, capítulo 16, versículo 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Olha uma coisa interessante. Todas as taças prenunciavam, davam início a uma grande tragédia, a uma grande mortandade aqui na terra. Mas a 6ª taça não é assim. A 6ª taça apenas faz com que as águas do rio Eufrates parem de correr. O que a profecia está revelando nesse sentido? O fato do Eufrates parar, o que acontecia com o Eufrates? O Eufrates era uma parte do nordeste de Israel, por onde as nações pagãs invadiam o país. A Síria veio por lá, outras nações vieram por lá. Quando ele faz menção ao rio seco, nessa região, preparando o caminho para os reis do Oriente, o que ele está se referindo? Que está sendo preparada a batalha do Armagedon. É dali que vem os reis do Oriente. O que tem a ver rei do Oriente com batalha do Armagedon? É também um simbolismo. Significa que virão reis, líderes globais de todos os lugares para se unirem, agora pela última vez, contra o povo de Deus, contra o Senhor e contra os exércitos celestiais. Essa vai ser a batalha do Armagedon. E aí a gente chega na página 66, a batalha do Armagedon. Estamos juntos, irmãos? Página 66. Vocês estão vendo aí em cima, ó, a batalha do Armagedon. 16, de 13 a 16, 19, 21, 20, de 7 a 10. São passagens que falam do Armagedon. Estão
destacadas, separadas, mas é o mesmo assunto. Armagedon vem de Monte de Meguido, um monte de Israel. Diante desse monte tem uma planície gigantesca, o lugar é muito bonito, e foram ali que aconteceram algumas das batalhas mais sangrentas que Israel traçou. Armagedon não deve ser vista como uma guerra física, literal, em que soldados vão puxar a espada, ou metralhadora, ou tanque de guerra, mas Armagedon é um simbolismo de uma guerra terrível que vai haver Satanás com seus exércitos contra Cristo e o seu povo. O que significa Gog e Magog que ele menciona? Em Ezequiel, capítulos 38 e 39, Gog era um rei pagão que se levantou contra Israel e possuía um exército numeroso, incalculável. Então, quando ele faz menção a Gog e Magog, é para dar essa ideia da dimensão que a guerra vai alcançar. De fato, nesse momento aqui, não vai ter mais meio termo, não vai ter mais isentão. Os isentões já acabaram. Agora todo mundo ou é de Deus ou é de Satanás. Não tem mais meio termo. Agora a briga vai ser definitiva. Agora as coisas vão se acabar. Elas estão se encaminhando para esse fim completo. Ok? Bem, deixa eu ver para onde que a gente vai aqui agora. Deixa eu ler esse texto aqui do Hendricks, que é interessante. Página 68. Vamos lá. Página 68. Aí, William Hendrickson. Ele diz o seguinte: Armagedon, olha que interpretação linda, irmãos. Armagedon é o símbolo de todas as batalhas nas quais, quando a necessidade é maior e os crentes são oprimidos, o Senhor manifesta, de repente, seu poder a favor do seu povo angustiado e vence o inimigo. Mas a verdadeira, grande e final batalha do Armagedon coincide com aquele período quando Satanás será solto, quando o mundo, sob direção de Satanás, do governo anticristão e da religião anticristã, o dragão, a besta, o falso profeta, se congregam contra a igreja para a batalha final. E a necessidade é maior quando os filhos de Deus, oprimidos por todos os lados, clamam por socorro. Então, Cristo aparecerá de repente, dramaticamente, para livrar o seu povo. Aquela tribulação final, aquela aparição de Cristo em nuvens de glória para livrar o seu povo, é o Armagedon. É por essa razão que o Armagedon é a sexta taça. A sétima é o dia do juízo. Aí chegamos, irmãos, página 69, o dia do juízo. 16, 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Sexto flagelo traz a destruição total, e o sétimo traz a extinção total. E aí, irmãos, chegamos na página 70, a ruína de Babilônia. Babilônia, relembrando, é a presente ordem mundial, o mundo decaído e rebelde. Tem a explicação aí, a besta que você viu era e já não é. Eu vou passar por cima disso, porque a explicação está bem registrada aí. 7 cabeças e tal, 7 colinas e tal. Aí, eu queria chegar aqui, ó, página 74. Capítulo 18, versículos 1 e 2. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus.
tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Então, irmãos, a fonte de toda rebeldia contra Deus, a sedução desse mundo, a fonte do pecado, a perseguição aos cristãos, o mundo decaído, a morada dos demônios, acabou, foi eliminada, não existe mais. E no versículo 21, então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Sabe umas perguntas que algumas pessoas fazem? Poxa, se no passado, lá no céu, de repente Satanás se rebelou contra Deus, criou tudo o que aconteceu, Deus colocou Adão perfeito no paraíso, e Adão fez o que fez, quem garante que na eternidade tudo isso não vai se repetir? A Escritura Sagrada, irmãos, olha aqui, a grande Babilônia foi destruída para nunca mais ser encontrada. A queda de Babilônia, sua destruição, são irrevogáveis. Nunca mais isso vai se repetir. É isso que o texto afirma. E aí, irmãos, aí vem a parte gloriosa. Na página 76, diz o seguinte, olha, vou ler capítulo 19, versículos 1, 2 e 4. Antes de ler, desde a queda do homem, transcorreu-se toda uma história de perseguição e luta contra as forças espirituais do mal. Finalmente, a Igreja de Cristo vai celebrar o triunfo final. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, exclamaram: amém, aleluia. Então, irmãos, os céus se regozijam, porque Deus está vingando os santos e os mártires. Os céus se regozijam porque Deus está exercendo o juízo sobre os ímpios. Deus está derramando sua graça, sua bondade, sua misericórdia sobre o povo. Cristo triunfou, Deus está no trono, a Ele pertence a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. E no versículo 3, mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça dela vem, sobe para todo, a fumaça que vem dela, a fumaça que dela vem, sobe para todo sempre. Isso é a condenação desse mundo caído, é eterna, definitiva. O mal foi exterminado de uma vez por todas, ele nunca mais voltará a existir. Os impérios deixarão de existir, os grandes líderes da humanidade já não têm mais nenhum poder, nenhuma autoridade. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Aniquilação é uma doutrina que vem do adventismo e das testemunhas de Jeová. Não existe aniquilação dos ímpios. Aniquilação é uma ideia de que, após o juízo, os ímpios pagariam uma pena durante determinado tempo, sendo atormentados no inferno, e depois disso seriam aniquilados.
Não existe nenhum fundamento bíblico para isso. Pelo contrário, Jesus fala claramente que o castigo será eterno. A Bíblia e a Escritura, em diversas ocasiões, faz menção ao castigo eterno. Não existe aniquilação. O que haverá será efetivamente sofrimento eterno a todos aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. E capítulo 19, versículo 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Como alguém disse, eu consigo uma maneira de ser ainda mais feio, é quando eu choro. Chegou a hora do casamento do Cordeiro, a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Veja, irmãos, chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Enquanto a prostituta da Babilônia está sob severo juízo de Deus, agora a sua noiva, a igreja, é honrada sendo recebida pelo Cordeiro. E olha que coisa maravilhosa, casamento do Cordeiro. Por que a Bíblia fala casamento do Cordeiro e não casamento do Messias, casamento do Salvador, casamento de Cristo, casamento de Jesus? Por que a Bíblia insiste no Apocalipse em chamar Cordeiro? A palavra Cordeiro aparece 34 vezes só no livro do Apocalipse. Por que ela fala tantas vezes de Cordeiro e fala do casamento do Cordeiro? Para que a gente nunca mais se esqueça do seu sacrifício. Que Jesus é o Cordeiro que se imolou por amor a nós, que se chegou o dia em que nós vamos estar com Ele para sempre, como sua noiva, casaremos com Ele viveremos para toda a eternidade, é porque Ele decidiu entregar a sua vida por amor a nós. Na cultura judaica, o noivo pagava um dote para que os pais da noiva a concedessem em casamento. O dote que Jesus pagou por nós foi o preço da sua própria vida. E se até agora a Bíblia chama a igreja de noiva, chegou a hora do casamento. A partir de agora, a igreja casa com Cristo. O que isso significa? Nunca mais, jamais, ela vai se separar. Foi casada, agora é casada, o compromisso é para sempre, é eterno. Casamento completo, total, definitivo, de uma vez para sempre. 19:11, página 7 e 9, vi os céus abertos, e diante de mim, agora sim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Está vestido com manto tingido de sangue, o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Irmãos, fecha. Glória a Jesus. Irmãos, vejam que coisa tremenda. Quando as revelações começaram, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, lembram que a gente enfatizou que Deus abriu uma porta no céu para que João entrasse? A primeira coisa que ele viu foi o trono de Deus. Pois agora, capítulo 19, versículo 11, o que o texto diz é que os céus todos
tem que se abrir para que o Senhor, esse que vem montado num cavalo branco fiel e verdadeiro, possa passar. Se para João foi aberta uma porta, agora para que Jesus volte, os céus precisam se abrir completamente, para que o Senhor venha em toda a sua glória, toda a sua majestade, acompanhado dos exércitos celestiais. Irmãos, essa será a última cena da história da humanidade. Aqui a história acaba. Jesus volta. É o final da grande tribulação. Satanás faz seus últimos movimentos. E Jesus, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Salvador, o grande general dos exércitos celestiais, o cavaleiro fiel e verdadeiro, volta. E ele busca a sua igreja. E a partir desse momento, a história aqui se encerra. E aí nós chegamos no 7º ciclo, o milênio, que veremos em detalhes daqui a pouco, um outro relato do Armagedon e o julgamento do grande trono branco. E o texto diz assim no capítulo 20, versículo 15. Desculpe, irmãos. Depois, estou na página 81, tá, gente? Capítulo 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono de Deus. Livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O grande trono branco, a justiça, revela a santidade e a justiça com que Deus exercerá o seu juízo. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Significa que a expectativa do julgamento final será um terror para os inimigos de Deus. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Esse é o momento em que todos os homens serão ressuscitados e serão julgados. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Significa que o tempo de sofrimento e dor que acometeram a humanidade desde a queda de Adão deixará de existir. A morte é o último inimigo a ser vencido. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo é o destino final dos ímpios, que serão banidos da presença de Deus, sendo atormentados por toda a eternidade. A Bíblia descreve o horror do inferno, dizendo que ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus adverte que o castigo será eterno. E aqui, irmãos, chegamos no capítulo 21, como eu disse há pouco, ali, com a volta de Jesus, acaba a história como a conhecemos, acaba a história da humanidade. O tempo, Cronos, para de existir, para de contar. Então agora no capítulo 21, começa a eternidade. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Deixa eu em frente aqui. Na próxima página, 84, novos céus e nova terra. Irmãos, olha que coisa interessante isso. Não apenas a humanidade foi redimida, mas toda a criação. Todo o universo
será restaurado. Tem pessoas que às vezes perguntam, como será o final de todas as coisas? Deus vai destruir tudo isso, destruir a terra, destruir a lua, o sol, as constelações, tudo que foi criado, e recriar tudo do zero? A resposta é não. A maneira como o texto foi redigido no original leva a gente a crer, a entender que Deus vai, na verdade, restaurar todas as coisas. Você vê Romanos 8, por exemplo, diz que toda a criação geme e aguarda com ansiedade pela revelação dos filhos de Deus, porque isso, quando isso acontecer, toda a criação será restaurada. Se hoje a gente olha a natureza, existem lugares que ainda não foram destruídos pelo homem, e você admira a natureza, acha alguns lugares belíssimos, sente até alguma coisa diferente no coração, pela beleza de determinadas paisagens. Imagina quando tudo isso for restaurado, quando a influência do pecado do homem na natureza deixar de existir. Então é isso que João diz para a gente. Estou fazendo novas todas as coisas, leva ao entendimento de que todas as coisas serão refeitas, restauradas, renovadas, e não uma nova criação independente da original. Deixei uma ressalva, existem divergências quanto a essa ideia. Me parece a mais plausível, agora eu acredito exatamente dessa forma, mas existem ressalvas. Se alguém pensar diferente, enfim, não é nenhuma heresia que está cometendo. O que significa que o mar não vai mais existir? Não significa que o oceano vai ser seco, mas, voltando à explicação, numa época em que os barcos eram frágeis, os oceanos desconhecidos, o mar era visto como algo assustador, habitação de monstros e lugar de morte praticamente certa para quem se aventurasse a ele. Assim, dizer que o mar já não existia reafirma que a antiga ordem, Babilônia, antiga ordem, o mundo decaído, pecado, o medo, a agitação, o mundo dominado pelo pecado não mais existirá e será completamente eliminado. Mar não existir provavelmente está ligado a isso. Veja, considere o seguinte, o livro do Apocalipse, todo ele, 99%, é simbólico, é metafórico. Não tem nenhuma razão que leve a gente a acreditar que no caso do mar vai ser literal. O mar não vai existir. Não, ele está fazendo uma menção aqui à antiga ordem que passou. Também vale a pena considerar o seguinte, a Nova Jerusalém, estou na página 85. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. As portas traziam o nome dos 12 patriarcas de Israel, as 12 tribos de Israel. Os fundamentos traziam os nomes dos 12 apóstolos. Tudo isso, insisto, simbólico, ok? Deixa eu ver o que é interessante a gente mencionar aqui. Irmãos, eu vou partir lá para a conclusão, tá ok? Ó, vamos para a página 89, para a gente conseguir terminar e depois voltar para a questão que eu expliquei para vocês da teologia sistemática, depois do almoço. Página 89, George Led. As profecias do Apocalipse, a gente agora está na 4ª parte, beleza? Deixa eu até colocar aqui na tela, se eu conseguir. Deixa eu ver se eu botei aqui. Tá, 4ª parte.
Agora chegamos no final do livro, a última parte, que é a conclusão e exortações finais. A parte das visões celestiais terminou no capítulo 22, versículo 5. O último capítulo, então, os 5 primeiros versículos ainda fazem parte das visões. A partir do versículo 6, vem a conclusão do livro. Nela encontramos uma promessa, uma exortação, uma chancela final. Qual é a promessa? Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Estudar esse livro e guardar suas palavras, ou seja, obedecer, praticar, observar, levar em consideração as suas admoestações, seus alertas, suas exortações, levará você a uma vida feliz, muito feliz, na verdade, bem-aventurado. Agora sim, eu queria ver com você essa citação do George Lett. As profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazerem a curiosidade quanto ao futuro, mas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia não é apenas para informar, mas para preparar um povo santo para o fim. Você pode dizer amém? Amém. Foi para isso que foi dado. Nós temos sido alertados, exortados, encorajados, porque uma parte da tribulação nós enfrentaremos. Fica um momento em que Deus fará distinção do seu povo, mas uma parte nós enfrentaremos. Quando Deus nos alerta, é para que a gente esteja atento, estejamos preparados para o que vier. Qual é a exortação? Próxima página, 90, capítulo 22, versículo 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você pode dizer amém de novo? Amém. Então, irmãos, não importa quanto tempo levará para que tudo isso aconteça, mas quando essas coisas se cumprirem, nós veremos que o tempo que tivemos foi de fato muito curto. O tempo é muito curto, qualquer um de nós pode ser chamado a qualquer instante, só pela nossa vida ser limitada, ainda que você vivesse 150 anos, 300 anos, 900 anos, pelo fato da vida ser limitada, em algum instante ela vai acabar, e a gente vai achar sempre pouco. Como eu fiz um comentário no livro Da Dor da Despedida, Alegria do Reencontro, irmãos, eu também perguntaria, mas você quer mesmo prolongar ao máximo a sua vida nesse mundo decaído? Você quer mesmo continuar vivendo num planeta em que você precisa compartilhar a vida com Satanás, com os demônios, no mundo de violência, no mundo decaído, no mundo rebelde contra Deus? Irmãos, eu quero cumprir a minha missão. Quando terminar de cumpri-la, eu quero partir direto para a presença do Senhor. Vou estar lá esperando vocês. É o maior desejo do meu coração. Eu quero ter vida eterna, mas não nesse mundo. Eu quero viver eternamente, mas no novo céu e numa nova terra, num lugar onde não haja mais esse tipo de coisa que hoje aqui nos cerca. E assim, irmãos, nós chegamos à chancela final que Jesus dá ao livro. Na página 91, capítulo 22, versículos 18 a 20, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém.
E dessa forma, irmãos, o próprio Senhor chancela tudo que foi registrado nesse livro. São palavras fiéis, verdadeiras. Tudo que era para ter sido dito, tudo que poderíamos conhecer, o Senhor nos deixou conhecer. Aquilo que foge a esse registro, irmãos, é mera especulação e não nos diz respeito, não nos interessa. Por outro lado, tudo que foi dito é palavra santa, é palavra de Deus, é vida para o nosso coração. Você pode dizer amém? Amém. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, a gente vai para o almoço e 2 horas a gente volta para tentar colocar ordem, fechar alguns assuntos e tentar colocar ordem no nosso... tentar entender a ordem cronológica desses fatos. Senhor, obrigado pela Tua presença conosco, tudo que o Senhor nos falou, abriu o nosso entendimento, transformou na nossa vida, no nosso coração. Agora, Senhor, abençoa o almoço. Te agradecemos desde já pelo alimento, porque o Senhor é o nosso provedor, o nosso sustentador. Guarda-nos nesse intervalo, de maneira que o inimigo não roube a nossa paz, mas que a gente possa, na hora certa, Senhor, estarmos de volta aqui, para que o Senhor complete a obra que designou para nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória ao Senhor. Aleluia.